Vamos lá, pessoal, vamos dar início a esse nosso trabalho que diz respeito a esse primeiro tópico que nós vamos abordar aqui, referente a procedimentos marinheiros, né? Nós sabemos que procedimentos marinheiros é novidade aí para a galera do CAP e o pessoal já vem tentando aí do CPA. Algumas matérias são relativamente fáceis, mas algumas envolvem um certo nível de complexidade que a gente vai junto tentando aí cercar a banca, né, de todos os sentidos. E quando a gente propõe cercar a banca, não é somente se preocupar com as questões mais difíceis, sim, certo? E sim a gente tentar focar nas entrelinhas, de maneira que consigamos acertar tanto as questões difíceis quanto as questões mais fáceis, que por experiência própria também, às vezes a gente tenta cercar a banca numa questão muito difícil e às vezes erra numa questão bem simples e acaba ficando de fora, né? Conheço vários exemplos e experiência própria também, tá bom, pessoal? Então a gente vai dar início aqui a esse primeiro tópico aqui, que é o capítulo 2 do Camaleão 1202, que traz como temática pra gente combate a incêndio, certo? Tem o capítulo 2, que a gente vai ver aqui o assunto propriamente dito sobre incêndio, né? Vai abordar aí alguns tópicos relativos à dinâmica do incêndio, fases, as classes de incêndio. A gente vai no decorrer aqui tentando fazer aquela leitura otimizada, tentando buscar aí o potencial de questões que a banca sempre cobra nesses últimos anos e vamos ver como é que o pessoal vai se comportar. No final a gente vai trazer alguns exercícios também, de todos os níveis, exercícios com nível fácil, mediano, difícil, igual eu falei com vocês, para a gente poder reforçar essa preocupação que a gente tem de gabaritar a parte de procedimentos marinheiros, bem como também a parte de NODAM, muito bem conduzida aí pelo nosso amigo Bruno. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Nesse primeiro tópico aqui, fica bem claro aqui no capítulo 2 da Camaleão 1202, ele traz aqui a distinção entre fogo e incêndio, certo? A gente sabe que são dois conceitos diferentes, fogo e incêndio, certo, pessoal? A título de prova, eles podem vir tentando confundir a gente. A gente vai fazer, igual eu falei, a gente vai fazer uma leitura dinâmica do assunto e eu vou tentar destacar para a gente aqui os potenciais pontos aqui de prova que eles vão trazer para a gente num verdadeiro ou falso ou numa pergunta direta, mas sempre tentando induzir a gente ao erro, certo, pessoal? Então vamos lá. Qual é o conceito de fogo? Desenvolvimento simultâneo de calor e luz, que é produto da combustão de matérias inflamáveis, como por exemplo madeira, carvão, gás. Ele vem citando os tipos de combustível, né? Então a primeira definição aqui, desenvolvimento simultâneo de calor e luz. Chama atenção aqui para a gente não confundir com o conceito de incêndio. A gente vai ver mais embaixo aqui que nesse próprio conceito de incêndio, ele diz que incêndio é o fogo que lavra com intensidade, destruindo e às vezes causando prejuízos. Eu já vi questão no simulado nosso de prova que ele bota esse conceito aqui e diz que lavra com intensidade, destruindo e às vezes causando prejuízo, e diz lá que é fogo, certo? Então a gente tem que sempre ter em mente que incêndio é uma decorrência do fogo. Incêndio, a gente sabe, quando a gente faz o CBINC lá no Camaleão, incêndio é aquilo que está fora de controle, certo? Então, como está fora de controle, a gente vai sempre gravar aqui para a gente não perder esse conceito. Incêndio sempre vai trazer destruição, incêndio sempre vai trazer destruição e qualquer destruição traz prejuízo. Certo, galera? Então, esse é o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês aqui, para que a gente não caia nessa pegadinha da banca, certo? Incêndio é o fogo que lavra com intensidade, destruindo e às vezes causando prejuízo. E o fogo é aquilo que está sob controle, nada mais é que o quê? Desenvolvimento simultâneo de calor e luz, produto da combustão de matérias inflamáveis, como por exemplo madeira, carvão e gás. Certo, pessoal? E aí, nesse próximo tópico aqui, a gente vai falar sobre a dinâmica do incêndio. O que é a dinâmica do incêndio? A gente já viu os dois conceitos, né? Diferença entre fogo e incêndio. A gente viu que o incêndio é tudo aquilo que destrói, causa prejuízo, é uma decorrência, né? Uma consequência do fogo que foge ao controle. E aí a gente vai ver aqui falar sobre a dinâmica do incêndio. Dinâmica do incêndio, a gente vai ver
4 diferentes estágios, né, que a gente chama de fases do incêndio. São 4 fases: fase inicial, fase de desenvolvimento, incêndio desenvolvido e fase de queda de intensidade, que tem a palavra-chave que é backdraft, certo? O importante da gente saber aqui, como que é cobrado na prova, cada fase dessa aqui existe um fenômeno a ela, né, associado. Cada fase tem uma característica específica e a publicação associa um fenômeno a ela. A gente vai ver mais à frente que, exceto a fase de incêndio desenvolvido, a gente vai ler direitinho, não tem nenhum fenômeno, mas tem como a gente amarrar ali alguns textos, algumas palavras-chave que a gente também não vai confundir em relação às fases do incêndio, aí a dinâmica. Então, sempre lembrando, dinâmica do incêndio, a gente sabe se a dinâmica é aquilo que não é estático, ou seja, é aquilo que evolui, vai se desenvolvendo de fase para fase, certo? Então, memorizando aí 4 fases do incêndio: fase inicial, fase de desenvolvimento, incêndio desenvolvido e fase de queda de intensidade. Primeira fase, galera, fase inicial. Vamos lá, fase inicial. Importante a gente destacar aqui, pessoal. Vamos fazer uma leitura aqui, ó. Fase inicial. A temperatura média do compartimento ainda não está muito elevada e o fogo está localizado próximo ao foco do incêndio. Aqui eu chamo a atenção um detalhe muito importante, porque o texto diz que é a temperatura média do compartimento, não é a temperatura do compartimento. Então a temperatura média do compartimento ainda não está muito elevada e o fogo está localizado onde? Próximo ao foco do incêndio. Eu estou chamando a atenção aqui, a gente vai ver mais à frente ali, para a gente poder complementar esse nosso raciocínio, porque pode vir no verdadeiro ou falso. Já fiz várias questões simuladas, também estou preparando umas questões em cima disso, para a gente não confundir. Vamos supor que no verdadeiro ou falso lá, ele veio dentre as características da fase inicial de incêndio, podemos afirmar. Aí vem verdadeiro ou falso. Se ele bota lá, a temperatura do compartimento ainda não está muito elevada. E aí, gente, se não estiver atento a essa questão aí, esse bizu, a gente vai perder a questão. E eu vou explicar a vocês mais à frente. Ele diz aqui que é a temperatura média, porque lá na frente, eu vou repetir, ele vai dizer que existe sim um local onde a temperatura está elevada, que é justamente aqui, ó, próximo ao foco do incêndio. A gente vai complementar esse raciocínio mais à frente. Então, nesse primeiro instante aqui, eu chamo a atenção de vocês para a gente ficar atento nessa questão aqui. Fase inicial é o início do incêndio, certo? Então, a temperatura média do compartimento, ou seja, a temperatura do compartimento como um todo, ainda não está muito elevada. E o fogo vai estar localizado sempre próximo ao foco do incêndio. Tá bom, pessoal? E aqui, próximo slide, é uma figurinha também que a gente tem exercícios trabalhando essas informações aqui. Muita gente negligencia, a galera que não está acostumada aí do CPA, mas é importante a gente destacar isso aqui, que eles podem vir, assim como já cobraram questões assim bem picuinha nessas figuras, não só no CBINC, como outras disciplinas também. Então, como a fase é inicial, certo? Aquela primeira fase da dinâmica do incêndio, a fase inicial, a gente percebe realmente, conforme o texto diz, que a temperatura média do compartimento ainda não está muito elevada. Ele diz aqui, ó, temperatura ambiente a 38 graus Celsius. E outra característica, produção de gases inflamáveis. Realmente, a gente percebe aqui, começa a surgir a produção de gases inflamáveis, certo? E o oxigênio a 20% no ar. A galera que já fez CBINC aí no Camaleão vai lembrar que existe aquela máxima, né, que aquele percentual aí em média de comburente ou de oxigênio na atmosfera gira em torno de 21%. Então, como ele diz aqui, que a fase inicial, certo, já começou a desprender alguns gases inflamáveis, consequentemente, esse percentual que era de 21% já começou a cair. E ele diz que nessa fase inicial o oxigênio ainda está um pouco alto, mas já caiu em relação aos 21%, então 20%. Então não vamos perder de vista essas informações aqui, que eles podem colocar numa questão lá, cobrar características da fase do incêndio, é o que a banca pode cercar a gente aqui, e a gente esquecer de um detalhe que aos nossos olhos aí é um detalhe bobo, mas a banca vem para poder destruir a gente nessa questão mesmo.
Tá bom, galera? Então vamos recordar, então nós vamos dar mole nessa questão fase inicial, certo? A temperatura vai estar elevada sempre aqui, onde é o foco do incêndio, certo, pessoal? Ainda sobre a fase inicial, ele vem dizendo aqui, ó, caso não ocorra a extinção do incêndio, poderá ocorrer o fenômeno que a gente chama de rollover. Tá aqui, ó, o fenômeno rollover, também conhecido como lean flashover, que é o fenômeno no qual os gases da combustão não queimados no incêndio misturam-se ao ar e se inflamam na parte superior do compartimento, devido à alta temperatura naquela área. E a publicação complementa aí diz que são bolas de fogo que se formam na parte superior do compartimento. Certo? O que eu chamo a atenção aqui, galera? Dentro dessa fase inicial, ó. Caso não ocorra a extinção do incêndio nessa fase inicial que nós estamos, poderá ocorrer o primeiro fenômeno aí que eu chamo que é o rollover. Lembra que eu falei que cada fase vai ter um fenômeno associado a ela? Certo? Então temos o fenômeno do rollover, também conhecido como lean flashover. A gente vai ver que na fase seguinte, a fase de desenvolvimento, vai ter o próximo fenômeno, que é o flashover, que vai ter a sua definição específica, e aqui ele amarra com o conceito de lean flashover, ou seja, é o princípio de um flashover, iminência de um flashover. Para a galera do CPA aí, a galera sabe que na publicação anterior do Camaleão 202, tanto o rollover quanto o flashover pertenciam à fase de desenvolvimento, certo? E nessa nova atualização aí que passou a publicação Camaleão 202, os estudiosos trouxeram o fenômeno do rollover para a fase inicial, certo? E manteve o flashover na fase de desenvolvimento. Então, primeiro fenômeno que nós temos que memorizar aí, associar a primeira fase. Fase inicial, o primeiro fenômeno é o rollover. E aqui ele vem trazendo a definição do rollover, que é o quê? Fenômeno no qual os gases da combustão não queimados no incêndio misturam-se ao ar e se inflamam na parte superior do compartimento, certo? Por que ele vai se inflamar lá? Porque é onde vai estar localizadas as altas temperaturas naquela área. E aí a gente lembra daquele mesmo conceito que a gente, quando a gente faz o CBIN, que tal que sempre que a gente vai entrar no compartimento em chamas, de preferência agachado, porque os gases tóxicos de temperaturas mais elevadas estão na parte superior. Tá bom, pessoal? Então vamos associar sempre esse primeiro fenômeno rollover à fase inicial, certo? E aqui, ó, a gente observa uma outra ilustração ainda dentro da fase inicial, mais características aí pertencentes à fase inicial. Gases aquecidos preenchem a parte mais alta do ambiente. A gente observa aqui que o fogo começou aqui, certo? A gente viu na ilustração anterior e foi subindo para a parte mais alta do compartimento, temperatura mais elevada, e vão começar a se formar o quê? Bolas de fogo. Aqui, ó, porque aqui que vão estar concentradas as temperaturas mais elevadas. Então, os gases que não foram queimados aqui na parte do incêndio, eles vão subir, mas como eles vão subir, vão estar de encontro com as temperaturas mais elevadas, vai começar a formar a combustão aqui em cima, que é justamente o que a gente chama de o fenômeno de rollover. De novo aqui, ó, fenômeno no qual os gases da combustão não queimados no incêndio misturam-se ao ar e se inflamam, né? Claro, depois na parte superior do compartimento. Tá bom, pessoal? Então vamos dar seguimento. E uma outra observação que ele fez aqui, ó, é manter-se abaixado para evitar danos provocados pelo calor. É aquela questão que a gente tinha falado, a galera que já fez CBIN, que a gente sabe. Então não vamos de forma alguma, pessoal, negligenciar essas informações aqui. São detalhes, são picuinhas, mas já vi cair em prova, tanto na parte de conhecimento militar naval, de história também. Então a gente percebe que a nossa banca ela tem esse nível de cobrança e eles vão querer derrubar a gente, o reforço que eu já falei. Tá bom? Então gases aquecidos preenche a parte mais alta do ambiente. A forma que eles vão cobrar vai ser assim, e vai dizer que característica, qual fase pertence a essa característica aí. Tá bom? Então estamos falando da fase inicial, galera. Tá bom? Ainda sobre a fase inicial, ó, uma outra informação importantíssima que eu falei que a gente ia complementar. Lembra que eu falei que a temperatura média do compartimento, vou voltar lá, a temperatura média do compartimento ainda não está muito elevada, é porque eu sei que em algum local
do compartimento, eu vou ter uma temperatura elevada, certo? Então, no primeiro conceito, ele disse que a temperatura média não está muito elevada. E ele complementa que o fogo está localizado próximo ao foco do incêndio. Claro, se o fogo está localizado próximo ao foco do incêndio, certo? Eu não vou ter uma temperatura alta no compartimento como um todo, mas ele complementa que, nessa informação, as altas temperaturas concentram-se próximas ao foco do incêndio, certo? Está aqui. As altas temperaturas concentram-se próximas ao foco do incêndio. E a fumaça proveniente da combustão forma uma camada quente aonde? Na parte superior do compartimento, que é aquela questão que eu falei, que os gases não queimados na parte inicial do incêndio vão subir e vão acumular na parte superior do compartimento, certo? Que a gente vai ver naquele fenômeno lá que, caso não ocorra a extinção do incêndio, esses gases que não foram queimados aqui embaixo, vão subir e vão concentrar na parte superior, temperatura mais elevada, e vão entrar em combustão. Certo, pessoal? Então, aí, características aí da fase inicial. Aqui tem umas principais mudanças aí em relação à antiga publicação, mas eu não vou comentar porque a galera que vai estar fazendo a prova agora, né, que é do CAP, não precisa ter esse conhecimento mais profundo, porque só vai acabar confundindo mais, certo? Então, igual eu falei mais cedo no início da gravação, esse fenômeno do rollover, que agora é da fase inicial, ele fazia parte da fase de desenvolvimento, certo, pessoal? E trouxeram ele da fase de desenvolvimento para a fase inicial, ok? E aí a gente chama atenção, um breve resumo aí da fase inicial que eu falei. A banca vai vir e vai dizer, atribuir características, vai mencionar diversas características e vai pedir para a gente associar aquela característica ou determinado fenômeno àquela fase, certo? Primeira fase aqui, inicial, resumo. A gente fala sobre o resumo da fase inicial. Então, vamos lá. A temperatura média, reforçando aqui que eu falei, lembra? Temperatura média não está muito elevada. Não é a temperatura do compartimento que não está muito elevada. É a temperatura média do compartimento que não está muito elevada. Porque lembra que lá no foco do incêndio, na própria fase inicial, cita como característica que próximo ao foco do incêndio, as temperaturas estão elevadas. Certo, pessoal? Aqui um segundo tópico aqui para a gente poder fazer um resumo da fase inicial. O fogo está localizado aonde? Próximo ao foco do incêndio. Então, complementando o que a gente falou aqui em cima. Nessa fase inicial, poderá ocorrer o rollover. Igual eu falei, vamos sempre associar a fase ao fenômeno. Também chama atenção para esse detalhe aqui, pessoal. Na fase inicial, poderá ocorrer o rollover. Por que poderá, não é obrigatório? Porque se ocorrer a extinção do incêndio, claro, não vai evoluir, não vai ocorrer aí a existência do rollover. Então, na fase inicial, ocorrerá o rollover? Não, falso. Na fase inicial, poderá ocorrer o rollover. Tá bom, pessoal? E ele vem dizendo aqui, o rollover é também conhecido como lean flashover. Só a gente lembrar que lean aqui a gente pode entender como princípio, iminência de flashover. Que a gente vai ver que o flashover está na fase seguinte, dinâmica do incêndio, lembra? 4 fases, a gente está na primeira fase, se o incêndio não foi extinto, esse rollover, ele também é conhecido como lean flashover, o princípio de um flashover, que vai estar na fase seguinte, o fenômeno propriamente dito da flashover. Tá bom, pessoal? Ainda sobre a fase inicial, o que a gente pode citar aqui? Rollover, de novo a definição do rollover, certo? Rollover está na fase inicial e o conceito dele de novo aqui, bolas de fogo que se formam sempre na parte superior do compartimento. Só lembrar que as temperaturas mais altas estão sempre localizadas na parte superior do compartimento, lá que vão se formar as bolas de fogo. De novo aqui, as altas temperaturas concentram-se próximas ao foco do incêndio, de novo, para a gente não esquecer. A temperatura média do compartimento ainda não está muito elevada, mas próximas ao foco do incêndio concentram-se o quê? As altas temperaturas. Tá bom, pessoal? Não vamos esquecer desse detalhe aí.
A fumaça forma uma camada quente na parte superior do compartimento, só poder massificar aí o que a gente já vem falando e ninguém confundir a fase inicial com outras fases aí da dinâmica do incêndio. Então, relembrando aí que a dinâmica do incêndio nós temos o quê? Fase inicial, fase de desenvolvimento, incêndio desenvolvido e a quarta fase, que é a fase de queda de intensidade. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Fase de desenvolvimento. Próxima fase